Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Depois de mais de um mês de greve dos servidores da saúde, os técnicos administrativos, os enfermeiros, o pessoal da área da saúde que atua nos hospitais diretamente e chovendo denúncias de reclamações, de dificuldade no atendimento nos hospitais da Grande Florianópolis, hoje deputados estaduais foram conferir a situação em algumas unidades. A fiscalização ocorre após uma dura nota assinada pela Associação Catarinense de Medicina. Segundo o texto, o que assistimos nos hospitais públicos de Santa Catarina é o exemplo mais concreto e duro de mistanásia, a morte miserável de pessoas pobres. Como afinal desatar esse nó? Este é o assunto, este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas desta noite. Você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br, também pelas redes sociais. Hoje recebemos o Dr. Ciro Sonsini, presidente do Sindicato dos Médicos no estado de Santa Catarina. Também está aqui conosco o Dr. Tanaro Bez, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. O programa recebe também o secretário estadual da Saúde, Dr. Dalmo Claro de Oliveira. E também está aqui conosco o deputado estadual Volney Morastoni, que é médico também, e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Põe na conta Queres, a prazo, primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos, sendo sua melhor companhia. Bom, deputado, o senhor esteve hoje na companhia de seus pares, hoje em dois hospitais públicos aqui da nossa região, no Celso Ramos e no Hospital Infantil Joana de Guzmão. O que o senhor viu lá? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. E amanhã nós vamos visitar também o Hospital Regional São José, o Instituto de Cardiologia e a Maternidade Carmela Dutra. Visitamos o Hospital Infantil Joana de Guzmão e o Hospital Celso Ramos no dia de hoje. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que nós consideramos a greve dos servidores uma greve justa, legítima. Os servidores são um dos pilares fundamentais, os trabalhadores do sistema da saúde são um dos pilares fundamentais do sistema de saúde. O sistema de saúde tem 4 pilares fundamentais. É o gerenciamento, é o financiamento, são os recursos humanos e o controle social. Portanto, os recursos humanos são um dos pilares fundamentais do sistema de saúde, como são pilar fundamental em qualquer sistema, qualquer organização e qualquer empresa. Nada poderá ter sucesso se esses colaboradores não forem valorizados devidamente, e principalmente na saúde, que nós queremos que esses servidores da saúde atendam com humanidade, com acolhimento, atendam bem, mas também eles precisam ser respeitados, valorizados, e dentre essa valorização entra a questão salarial, entra vários fatores, que são importantes. No Hospital Infantil e no Celso Ramos, nós apenas constatamos uma realidade que já sabemos que existe. A greve apenas desnuda, apenas torna mais evidente uma realidade que existe, de agora e de antes, que vem se acumulando de forma crônica, de sucessivos governos, que no discurso a saúde é prioridade, mas que na prática a saúde não é prioridade. Há uma distância enorme, há um abismo entre a prioridade dos discursos, como o próprio governador Colombo em campanha dizia que a saúde seria prioridade 1, 2 e 3 do seu governo, e que as pessoas estariam em primeiro lugar. A conjugação desse binômio, prioridade 1, 2 e 3 para a saúde, como pessoas em primeiro lugar, colocaria a saúde no seu governo num patamar diferente do que está hoje. Eu acho que o problema é de vontade política do governo do Estado. E aí o governador tem uma responsabilidade direta. O secretário, que aqui está, que nos dá a honra também da sua presença,
eu acho que também tem responsabilidade. Mas o governador é o responsável direto por essa situação. É o responsável maior, é quem tem a caneta verdadeiramente na mão. Tá? E nas mensagens que encaminhou à Assembleia no primeiro e segundo ano do seu governo, ora, já está na metade do seu governo. E os problemas continuam se avolumando. Então, no hospital, tanto num como no outro, e com certeza será a realidade nos outros que vamos visitar, o problema primeiro é o problema de pessoal. Falta de pessoal. Falta de pessoal. No Hospital Infantil Joana de Guzmão, tem em torno de 800 servidores. 120, me parece, em torno disso são médicos. Depois, não é, nós temos sempre os que estão de licença ou de férias, licença-prêmio. Em torno de 600 servidores se revezam em 4 turnos. O diretor Roberto hoje nos confirmou que precisa de, no mínimo, mais 400 servidores no Hospital Infantil. Bastante gente. Então, e no Hospital Celso Ramos? O diretor, Ivan Moritz, diz que precisa de mais 540 servidores. 175, ele precisa de técnicos de enfermagem. Então, aí no Hospital Infantil nós encontramos 80 leitos que já estão há quantos anos fechados, que não funcionam no Hospital Infantil? Que é uma referência para todo o estado de Santa Catarina. Ontem eu estava em São Miguel do Oeste fazendo uma audiência pública pela Comissão de Saúde, justamente para tratar da necessidade de descentralizar serviços pelas regiões do estado. O Hospital Regional de São Miguel do Oeste está apto para atender em oncologia, em neurocirurgia, em vascular, em ortopedia. Ele está em condições de poder receber essa descentralização. Mas essa descentralização não vem. Não chegou? Não corre. Então, é lógico, sobrecarrega, vai para Chapecó ou vem para Florianópolis. Okay. E aí, nós chegamos no Hospital Celso Ramos, que é uma referência também importante em ortopedia, tem 50 leitos fechados. 50 leitos fechados, porque a vigilância sanitária chegou há algum tempo e por infiltrações, por alguns problemas, tem 50 leitos fechados. Não é? Com 2 anestesistas a mais neste hospital, diz o seu diretor, que poderia atender muitos casos, até de pequenos procedimentos, às vezes de muitos acidentados de moto, que às vezes são fraturas que poderiam ser resolvidas, né? E um atendimento mais rápido. Então, eu quero dizer assim que o que eu vejo, a justeza do movimento dos servidores, que chama atenção nesse momento para um dos principais problemas na saúde, que é exatamente esse problema de pessoal. Bom, doutor Ciro Sonsini, né, o senhor que já esteve aqui em várias oportunidades, o senhor corrobora com esse relato aqui do deputado Volney, e eu quero avançar um pouquinho mais, né? Não sei se o senhor acompanhou, está inclusive na página da ACM na internet, uma nota duríssima assinada pelo presidente da entidade, que foi convidado aqui para participar do programa, inclusive, doutor Agnel José Bastia Júnior, Associação Catarinense de Medicina. E na nota duríssima, a nota diz assim, ó, o que assistimos nos hospitais públicos de Santa Catarina é o exemplo mais concreto e duro de mistanásia, a morte miserável de pessoas pobres. E aqui ele responsabiliza o poder público. O senhor concorda com o tom da nota? Lembro que, boa noite, satisfação estar aqui. Concordo muito que o nosso deputado comenta, com toda certeza. Lembro que recentemente o Tribunal de Contas do Estado deu divulgação a uma análise que fez no ano passado, de janeiro a julho, dizendo que, entre outras coisas, 77% dos médicos do Hospital Infantil não cumprem o seu ponto. Às vezes a gente exagera quando estabelece alguns dogmas como esse, como eu tenho absoluta certeza que o TCE exagerou. A nota da CM, não sou da diretoria da CM, cabe agora ela mostrar, a CM, em que hospitais e unidades tem gente morrendo às pencas, como se diz. Transtornos, dificuldades, agravos, certamente, todos estamos vendo, e disse bem o deputado Morastoni. E nós, médicos, estivemos também apelando ao governador, entendendo que o secretário, às vezes, batalha para contratar, mas ele não tem a caneta forte, o governador tem, então ele é o responsável. Ele disse, o deputado Morastoni tem toda a razão, saúde é prioridade 1, 2 e 3. Nós, médicos, também fomos cobrar dele, com os abraços ao infantil, com os apelos que fizemos, com audiência, inclusive, e
até com contratações para o hospital regional que depois pararam. Então, o que eu lhe digo e aos telespectadores é que a nota que a ACM publicou é dura, sim, mas cabe a ela mostrar que esse fato está se dando. Prejuízos a todos os nossos servidores, a todos os nossos cidadãos, as crianças, nós estamos tendo. E acreditamos também, o sindicato vem aqui para isso, insistindo de que nós temos que voltar, nesse momento grave, a negociar, governo, servidores, achar as saídas. Não podemos acreditar que levando um pouquinho mais para frente nada de ruim ou péssimo vai acontecer, vai, mas na visão que eu tenho das unidades hospitalares, eu não tenho visto o fato de que alguém tem morrido por falta de uma assistência pontual. Prejuízos, com toda certeza, e até agravadas pela greve que acompanha. Dr. Tanaro Bez, vice-presidente do CREMESC, o Conselho Regional de Medicina, onde a população está mais sofrendo no entendimento do senhor em função dessa greve dos servidores na área da saúde, excetuando-se os médicos, que já ultrapassa 30 dias. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Inicialmente, eu gostaria de, a título de ilustração, situar o Conselho Regional de Medicina dentro desta questão. O Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal que nada mais tem de importante do que a proteção da sociedade na prática da medicina. Nessa questão da situação da saúde atual, principalmente na região da Grande Florianópolis, nós, neste início de ano de 2012, começamos a ter apelos dos médicos, dos corpos clínicos, dos hospitais aqui da nossa região, principalmente, alegando as dificuldades, principalmente de pessoal para manter o atendimento prioritariamente nas áreas de emergência dos hospitais. Exemplo, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é o hospital que, sabidamente, ele concentra a grande maioria, a imensa maioria da população infantil da cidade, com muito poucas outras opções para esse tipo de atendimento. Desde o mês de fevereiro de 2012, vem sofrendo com a falta de pessoal médico no atendimento desse tipo de pacientes. Levaram o problema ao Conselho e o Conselho, de uma maneira serena e contínua, tem mantido os hospitais da Grande Florianópolis, principalmente, monitorados. Nós temos executado fiscalizações nos hospitais da rede pública e foram constatados esses problemas já há alguns meses. E, ultimamente, com essa situação gerada pela greve dos servidores da saúde, a situação voltou ao que se considera uma situação atualmente caótica. Os médicos ficaram numa situação de que pouca coisa podem fazer pela população, principalmente nesses atendimentos que deveriam a qualquer custo serem mantidos em funcionamento com condições mínimas necessárias, que são os atendimentos de urgência e emergência. O médico não pode muito fazer sem a colaboração do pessoal paramédico. O médico não tem condições de atender a população se não for em equipe. Não existe médico capaz de fazer esse atendimento se não tiver os servidores da rede de atendimento à saúde presentes e na colaboração das suas funções. O Hospital Regional de São José também, cronicamente, como eu já ouvi, tem manifestado problemas com relação a déficit de pessoal, bem como o Instituto de Cardiologia,
que recentemente trouxe a nós uma situação muito dramática do pessoal de emergência, principalmente, ter que arcar com compra de medicamentos e fazer verdadeiras manobras, como se fossem manobras de guerra, em pleno período de paz, para o atendimento da clientela que para lá se dirigia. A manutenção de urgências e emergências chegou a um ponto de insuficiência tal que, recentemente, no dia 22 deste mês, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, após contato com o ilustre secretário da Saúde, que se encontra presente e nos honrando com a presença, manifestou a ele a situação e que, em consequência disto, publicou uma nota oficial notificando a Secretaria de Estado da Saúde a respeito da situação detectada pelo Conselho Regional de Medicina. Bom, já temos aqui alguns elementos importantes, né? Eu, de forma intencional, deixei por último aqui o secretário Dalmo Claro de Oliveira, para nós fazermos, né, a partir de agora, um levantamento e termos o espaço aqui para o secretário nesse primeiro bloco, tem todo o programa ainda pela frente, para justamente passar para a sociedade, secretário, qual é o quadro hoje no atendimento nos hospitais, como é que está a situação, a limitação no atendimento em função da greve, em função dos problemas já colocados aqui. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. A análise da situação da saúde no estado de Santa Catarina, ela requer uma compreensão de como é a organização da saúde no Brasil, no estado, no Sistema Único de Saúde. Em primeiro lugar, os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde, o SUS, da integralidade, do livre acesso da população aos serviços, desde a Constituição de 88, colocaram um desafio muito grande aos gestores dos três entes, federal, estadual e municipal, um desafio muito grande no sentido de propiciar à população uma cobertura, um acesso que não era nunca antes visto e que não encontra paralelo em nenhum outro país no mundo com o porte que o Brasil tem. Essa é uma construção ambiciosa que tem que ser encarada e tem tido um crescimento nesses últimos 20, 25 anos principalmente. A responsabilidade também é dos três entes federativos. E a própria saúde se baseia em atenção primária à saúde, ou atenção básica à saúde, e a atenção de média e de alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. E, além disso, serviços especializados, como poderia citar hoje o serviço de hemoterapia, que é o sangue, os componentes do sangue que são utilizados na medicina, o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU, enfim, tantos outros que compõem, ajudam a compor esse quadro de atenção básica, média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. Um ponto nessa cadeia, nessa coisa, é a assistência hospitalar, que é onde hoje eu acredito que no Brasil e no estado de Santa Catarina vivamos a situação mais complexa. Nós temos avançado muito na atenção básica, em alguns serviços especializados, a própria média e alta complexidade, em alguns pontos, nós temos padrão até de primeiro mundo. Mas isso não é o que nos prende, nos chama a atenção agora. O que nos aflige a todos os gestores, vamos falar aqui do estadual, mas dos municipais e o federal também, e aflige a sociedade, aflige as entidades representativas de classe, de médicos, de enfermeiros, etc., é a nossa situação hospitalar, que realmente nós temos carências muito grandes, notadamente aqui na Grande Florianópolis. E aí tem uma composição de fatores que fazem com que essa situação tenha se tornado dramática ou esteja hoje dramática. Primeiro,
O fato de que Florianópolis ainda é um centro de referência para todo o estado de Santa Catarina e as regiões, nos últimos anos, não se desenvolveram no aspecto hospitalar como demandou o crescimento da população e o avanço da tecnologia e um terceiro ponto, um avanço na expectativa de vida das pessoas na Idade Média, que tem trazido uma população de maior idade, cada vez mais de faixas etárias superiores, que necessitam cada vez mais de mais recursos. A par disso, o deputado Valnei Morastone, temos estado junto em vários eventos, ele tem destacado bastante uma posição da qual compactuo, que a tabela de remuneração do SUS aos hospitais talvez tenha sido a maior responsável nos últimos anos para o desestímulo para que as instituições filantrópicas e mesmo instituições privadas pudessem ter crescido e avançado e oferecer à população o serviço na qualidade, na quantidade, na complexidade que nós necessitamos. Então nós vemos que muitas regiões se desenvolveram muito em termos econômicos, como o oeste do estado de Santa Catarina, o meio oeste, o sul do estado, o próprio norte, e nós não temos tido um crescimento da rede hospitalar e da sua capacidade de atenção como nós precisávamos. Então, como eu dizia, Florianópolis acaba sendo referência, porque tem hospitais estaduais realmente especializados. A população na Grande Florianópolis cresceu muito, né? Quer dizer, nós não podemos considerar só a população de Florianópolis, mas é uma região conurbada, ou seja, as cidades estão ligadas e inseparáveis hoje, né? São José, Palhoça, Biguaçu e as outras ao redor dessas também. Como eu disse, o crescimento da complexidade e eu nunca citei isso, mas não há como a gente não dizer que também no setor público a rede hospitalar não acompanhou essa necessidade de crescimento, pelo aumento da população e pelo aumento da demanda dos serviços e da complexidade que eles exigem. Então nós precisamos de mais leitos de UTI. Foram até criados mais alguns leitos, mas não na velocidade que precisamos. Eu me refiro aqui a todo o estado de Santa Catarina. E a demanda hoje é maior, porque nós temos mais acidentes de trânsito. O número de veículos nas ruas, de carro e de moto, tem trazido uma demanda... Mas será que a gente precisa de mais leito ou gente para trabalhar naqueles leitos que estão fechados? Na UTI precisa de mais leito mesmo. UTI, sim. Sim. Muitos procedimentos cirúrgicos hoje altamente especializados, que até que se faziam em menor quantidade, ou porque não tinha tecnologia ou não tinha indicação, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca e transplantes, hoje necessitam de uma UTI depois. Então esse é um aspecto que é um dos gargalos hoje aqui da região. Segundo, realmente... os recursos humanos dos hospitais estaduais não cresceram como deveriam. E isso não se consegue resolver de um dia para o outro. Isso aconteceu também, por exemplo, na segurança pública. É notório que há 20 anos atrás o contingente de policiais militares era maior do que o que é hoje, em que há um aumento da criminalidade, um aumento da população e isso evolui. Então a situação é paralela, né? Também por isso a coisa está do jeito que está, né? Na área da segurança pública, né? Agora, o gestor público, e não é só na área da saúde, nos demais também, tem a responsabilidade de, com os recursos disponíveis, fazer a administração de pessoal, onde, por exemplo, nós temos hoje a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece máximo de comprometimento de arrecadação com a folha, por exemplo. E o Estado vive hoje um momento em que ele está muito próximo do limite prudencial. Uhum. Inclusive também porque a arrecadação não cresceu adequadamente. E como ele é um percentual da arrecadação, ele se aproxima do limite. Então nós temos realmente dificuldades reconhecidas que nós não conseguimos resolver de um dia para o outro, notadamente na área da saúde, que exige investimentos de média e longa maturação. Então, para daqui a pouco, depois do intervalo, primeiro, qual é o indicativo que nós temos para que essa greve termine? Segundo, qual é a tendência, qual é o futuro? Esse modelo, ele está comprometido, ele está dando certo? Esse modelo hospitalocêntrico que nós temos, esse modelo de gestão hospitalar, ele está adequado? O hospital público, o hospital filantrópico, o hospital privado, as organizações sociais, a combinação de tudo isso. Qual é o modelo ideal? A gente vai para um rápido intervalo e até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje teve uma vistoria da LESC dos deputados catarinenses em 2 hospitais catarinenses, aqui na nossa região metropolitana, na ilha em especial, Celso Ramos e Hospital Infantil. Amanhã vão haver novas vistorias. Temos a decisão judicial, né, deputado, que determina 70% de atividade, né, por parte dos servidores da área da saúde que estão em greve. Hoje, nas 2 unidades que o senhor constatou essa presença? Esse atendimento, os servidores estão, né, zelosos para que realmente, né, seja garantido. Os atendimentos nos casos nas urgências, emergências, né, com casos referenciados, inclusive na emergência do infantil também, os casos que estão sendo encaminhados são referenciados. O senhor acha que tem 70%? Os servidores estão atendendo. Se permite, não. Eles não estão em 70% e eles não estão atendendo da maneira adequada. Falo isso, sindicato médico, parceiro dos trabalhadores da saúde, e nós somos parceiros em papel. Colocamos a nossa manifestação no primeiro momento da greve e no segundo, dizendo que sim, somos solidários, entendemos que a luta é justa, mas nós temos que ser realistas. Eu sou médico do infantil. E o que se percebeu na terapia intensiva nisso daquilo foi uma dificuldade extrema de atendimento, porque os recursos humanos, depois de uma segunda desastrada intervenção da Justiça, fez com que ficasse a 200 metros. Então, não estão atendendo a contento. Estou recriminando-os por isso? Não. Mas nós não podemos tratar aqui com meias verdades. O fato é que eles não estão cumprindo o que foi definido e, diga-se passagem, né, um juiz que conhecemos, que tem um desempenho fenomenal em muitas áreas, negar o direito de greve, porque ao dizer que a greve é assegurada na Constituição, mas dizer que 70% dos trabalhos têm que ser mantidos, isso é para derrotar qualquer trabalhador e sindicalista, que é o meu caso. Se tivesse tido o bom senso de exigir 30 ou 40, ou 35, ou até 50, os trabalhadores não ficariam indignados como ficaram. Eu divulguei ontem... Mas hoje o fato é que nós estamos com extrema dificuldade... Está longe dos 70%. Longe disso, com grande dificuldade, o que nos faz novamente repetir, nós médicos, secretário e trabalhadores, vamos sentar na mesa e achar o ponto de equilíbrio e acertar. Eu tenho aqui, até repassei para o RBS Notícias, que fez reportagem ontem, o Diário Catarinense hoje, eu recebi aqui, com exclusividade, um relatório da situação da greve no Hospital Infantil Joana de Guzmão, datado do dia 22 Perfeito. Foi de distribuído novembro. a todo o corpo clínico. Da direção do hospital ao corpo clínico. E aqui nós temos aqui o relato interno, né, do hospital. Aqui é o seguinte, unidade B, 10 leitos fechados. Unidade C, fechada por falta de funcionários. Unidade E está fechada, 5 pacientes foram transferidos para a unidade D, 3 leitos fechados. Oncologia, 4 leitos fechados. Emergência interna fechada, 5 pacientes transferidos. Aqui eu achei um quadro gravíssimo na UTI neonatal. Isso aqui para mim é extremamente sério, né? Sem supervisão. Nesse setor, a enfermeira plantonista está em greve. Em alguns períodos, a unidade fica sem supervisão da enfermeira. E é o seguinte, sem supervisão da enfermeira, como é que fica a segurança, por exemplo, de um prematuro? Até se diga que os trabalhadores que lá estão na enfermagem sabem trabalhar, né? A supervisão certamente é bem-vinda, necessária, mas que não dê impressão para o telespectador de que são pessoas sem condição de fazer aquele trabalho que lá estão. Mas a supervisão seria, evidentemente, e aqui, outro aspecto que atinge... Pode ser o meu filho, sim, claro, o seu neto, sim, quem está ali deitado. É impessoal essa questão, né? Raio-X, fechado para atendimento externo de tomografia, ultrassonografia, radiologia convencional. Quer dizer, isso aqui é o retrato clássico, claro, de que o cidadão está sendo prejudicado, né? Que a coisa não está normal. Muito pelo contrário, está completamente anormal, né? Completamente anormal. Secretário, é o seguinte, para a gente avançar na discussão, temos um indicativo aí de retomada de negociação. Sexta-feira tem uma reunião marcada? Não, na verdade, sexta-feira é uma reunião da coordenadoria de negociação do governo com um grupo de sindicatos, né? Parece que numa discussão mais abrangente. Agora, o sindicato, nós temos que entender a origem da greve. O governo do Estado, até no afã de resolver o problema da falta de servidores, sobrecarregando os servidores hoje
atuantes fazendo hora plantão, a chamada que é uma hora extra, mais o número de leitos fechados, nós fizemos uma análise, técnicos da nossa secretaria, acompanhados por auditores da Secretaria da Fazenda, que são especializados em auditoria, mais técnicos de cada hospital, fizemos um levantamento nos hospitais da rede aqui na Grande Florianópolis, iniciando pelo Regional de São José, que é o nosso maior hospital, que tinha o maior número de horas plantão, num levantamento preliminar. Levantada a necessidade daquele hospital, se decidiu suprir a necessidade para abrir todos os leitos e repor aquelas horas plantão que não eram as cotidianas, como a gente sabe que em alguns casos tem que ter, mas que eram apenas reposição de servidores que não tinha. O que houve foi uma reação muito forte dos servidores que fazem hora plantão, que não queriam ter uma redução da sua remuneração por conta de não precisarem mais fazer hora plantão pela contratação dos novos. Aí foi a origem. Então nós imediatamente, até para não trazer nenhum prejuízo aos servidores, de comum acordo com o governo, nós garantimos que, até que achássemos uma solução que seria possível, nós não reduziríamos o número de horas plantão trabalhada daqueles servidores para que não tivesse redução de seus honorários, remanejaríamos servidores, se fosse o caso, se o número fosse excessivo. Mas, em seguida, teve uma assembleia, dia 12 de setembro, em que a categoria, na assembleia, e alguém propôs isso, incluiu na reivindicação também uma gratificação de 50% do vencimento. Nós temos que dizer isso. Então, também, isso foi dia 12 de setembro. No dia 2, para que não houvesse a deflagração de greve, que já foi decretada nessa assembleia um estado de greve, o governo imediatamente acedeu a tudo que pôde. Vamos continuar contratando, manter os hospitais abastecidos, mas garantimos também a hora plantão para que não houvesse essa redução. Inclusive, propusemos alguns aprimoramentos nessa instituição da hora plantão, que são importantes para os servidores. Mas a greve foi decretada no dia 2 de outubro para começar no dia 9 de outubro. E aí que começaram a dificuldade, porque nós concedemos tudo que seria possível antes de começar a greve para não ter a greve. E não ficamos com margem de negociação depois, porque a concessão da gratificação de 50% sobre o vencimento, neste momento em que a arrecadação do governo do Estado foi reduzida em relação a um orçamento, não é possível conceder. E aí que ficou um impasse, então, na verdade. Sim, secretário, também os servidores, né, eles foram informados de que eles teriam que aumentar a carga horária deles. Não, de modo algum. Ao invés das 30 horas... Não, de modo algum. Não, 30 horas. Aí, de modo algum. Pelo contrário, o que os servidores pediram e pedem claramente, e eu tenho abaixo-assinado um enorme número de assinaturas do Hospital Regional São José, pedindo para que eles continuem fazendo as horas plantão que vinham fazendo já há vários anos. Não foi pedido para que nenhum servidor fizesse hora plantão ou hora extra acima da sua carga horária. O que há é o pedido daqueles que fazem hora plantão de que pudessem continuar a fazer. Uhum. Essa é a realidade. Bom, vamos fazer o seguinte... Esse era o entendimento outro que nós tínhamos. De forma alguma. Agora, por outro lado, também gostaria de dizer o seguinte: eu acho que é falta de vontade política, secretário, do governo, do governador, do governo do Estado, da Secretaria da Fazenda, né, a saúde, naturalmente, né, mas é falta de vontade política, porque a saúde está com crédito. Primeiro que essa diminuição de receita é relativa. Se nós pegarmos o período de janeiro de 2011, setembro de 2011, para comparar o mesmo período que nós temos os dados de janeiro a setembro de 2012. Nesse período, a expectativa de receita do governo realmente diminuiu. Mas comparando um período com outro, neste ano nós tivemos 600 milhões de reais a mais, no mesmo período, 2012, comparado com 2011. Em percentual, isso foi 6,8% de decréscimo. Sim. O senhor sabe disso. Agora, nós temos... Só a folha do Estado cresceu 7%. Então, só o crescimento da folha consumiu todo o crescimento da receita. Mas nós temos, ainda na saúde, um crédito importante que a saúde tem. Nós temos um acúmulo aí, desde os recursos do Fundo Social, que no período 2005, 2006 até agora, são mais de 400 milhões que deixaram de ir para a saúde, porque não incidiu os 12%. Nós temos 200 milhões do Revigorar 3, o Revigorar 3 foi aprovado para que os recursos fossem exclusivamente para a saúde, exceto os 25% para os municípios, que foi esse valor, e 200 milhões sobraram no mínimo para a saúde. Onde é que estão os 200 milhões? A Secretaria da Fazenda utilizou para outra finalidade que não para a saúde. Nós temos aí, não é, o Pacto pela Saúde, que o governador anuncia, 580 milhões. Para onde irão esses recursos todos, se também não contemplar as reivindicações dos servidores, a valorização dos servidores?
Na própria hora plantão e hora sobreaviso, os servidores colocam que pode haver um remanejamento, um reordenamento, porque se atender apenas às necessidades de serviço, as necessidades reais de serviço, dá para, em torno de 11 milhões mês que a Secretaria gasta com hora plantão e sobreaviso, daria para contar com 6 milhões para atender parte importante já das reivindicações de servidores. Então, eu acho sinceramente, não é, que nesse contexto geral da saúde, cujos problemas vão se arrastando indefinidamente e vão se cronificando, não é? Mais uma vez, quer dizer, o governo não aproveita uma oportunidade ímpar que tem para realmente poder dar a prioridade que a saúde tem e valorizar os próprios servidores. Eu acho que tem dinheiro, sim, se o governo tiver vontade política, pode atender também esse apoio importante para os servidores. Bom, então é o seguinte, o secretário Dalmo vai explicar justamente essa questão daqui a pouco, depois do intervalo. Secretário, preciso chamar um intervalo comercial. O deputado Morastoni traz aqui os questionamentos com relação aos recursos do Fundo Social, do Programa Revigorar e os recursos do Pacto pela Saúde, e onde se anuncia muita construção, né, de unidades hospitalares, de leitos, enfim. Eu tenho um questionamento também para daqui a pouco. E o pessoal para trabalhar nessas unidades, né? Se já falta gente para trabalhar na rede instalada hoje, né? Vai ter gente para trabalhar, já que o discurso é da lei de responsabilidade fiscal e tal. Como é que fica essa questão? A gente vai para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o drama na saúde pública. Nós já temos mais de 30 dias da greve dos servidores na área da saúde, com exceção aos médicos. E agora há pouco aqui o deputado Volney Morastoni questionando, né, a falta, segundo ele, de vontade política para resolver a questão e trazendo aqui as dúvidas, onde é que estão os recursos do Fundo Social, do Programa Revigorar 3, os recursos do Pacto pela Saúde. E, doutor Ciro, o que mais? O secretário certamente vai responder, mas queria corroborar o que o deputado aqui comenta. Não é à toa que os médicos vêm, Conselho, ACM, Sindicato, há algum tempo exigindo, não do secretário de Saúde, exigindo do governador, compromisso dele assumido em campanha, já que o comitê gestor que tem definido pela sequência de gastos para cá ou para lá, tem sido muito cruel com a saúde. Nós temos que ter recursos humanos contratados. O momento da greve é um momento pontual. Nós já vimos com graves dificuldades e graves problemas. Então, realmente, independente de termos recursos ou não termos, prioridade, a palavra já diz, tem que ser prioridade. E não única também, como eu vi a deputada comentar, deputada Ana Paula, nessa semana, não. Segurança também tem que ser pensada. Educação também. Ser governador não deve ser fácil, mas habilita-se quem... Mas quem a saúde é a mãe das prioridades. E é o que está hoje no pior momento. Porque sem saúde não tem educação, sem saúde não tem segurança, não é? Então, a saúde é a prioridade das prioridades. Muito bem. Precisa o governador assim entender. Vamos ver se... Secretário Dalmo, esses recursos questionados pelo deputado Volney? Muito mais nada, quero dizer que, em relação à greve, certo, eu concordo, Ciro, alguns setores nós poderíamos ter uma redução a zero, ou seja, 100% de greve. Alguns setores nós não podemos baixar de 60%, 70%, como uma UTI neonatal, por exemplo, em que, principalmente onde nós já temos reconhecidamente os recursos humanos no limite, nós uma redução de 30%, 40%, 50% numa UTI neonatal pode ter consequências graves. Essa é também a posição das entidades médicas. Então, acho que tem que se ponderar cada... Para esses setores. Isso. Alguns setores mais, outros pode ser menos, né? Posição. A questão dos recursos, nós temos que separar, o deputado Volney fala daquilo que
por ir para o Fundo Social, deixou de fazer parte da base de cálculo 12% em gestões anteriores, mas esse dinheiro ele foi aplicado em ações do Fundo Social. Então não nos cabe agora buscar um recurso lá de trás que já foi aplicado e não está disponível. O Tribunal de Contas do Estado já conclamou o governo, já acionou o governo para que reponha aos cofres da saúde esses valores que na época somavam a mais de 300 milhões de reais. E hoje já passam de 400. É uma questão que provavelmente é um apontamento do Tribunal de Contas e que é isso que é a função do grupo gestor, analisar as questões econômicas, jurídicas do governo do Estado que permitam ou não certas ações. A questão do Pacto por Santa Catarina, que são mais de 500 milhões de reais de aplicação, nós temos que entender o que é isso. Esse é um recurso que o governo federal, através do BNDES, disponibilizou ao Estado para compensar perdas que ocorrerão a partir do ano que vem na arrecadação do Estado, através da política de tributos portuários, de importações. E a determinação deste recurso do BNDES é muito explícita. Investimento em construção e ampliação de unidades de saúde, eu estou falando da saúde, porque outras ações, outras áreas também, mas no nosso caso, unidade de saúde, de propriedade do governo do Estado, então muitas vezes... Público, né? Recursos, alguns hospitais filantrópicos, municipais estão pedindo esse recurso, não é possível, e ele é só para investimento, não é para custeio, não pode ser aplicado. Tá, mas aí como é que fica? Secretário, quando o governo do Estado recebe esses recursos que vai aplicar nesses investimentos, ele economiza outros recursos seus do Tesouro que ele pode deputado, não, porque nós não teríamos 500 milhões disponíveis no nosso orçamento para aplicar. Então, não existe esses 500 milhões disponíveis que aplicaríamos nisso. O que nós vamos poder fazer é crescer muito em recursos disponíveis no Estado em termos de recursos hospitalares. Também, nós vamos investir em hospitais que hoje, apesar de serem de propriedade do Estado, estão sob administração terceirizada, como, por exemplo, o Hospital Regional de Chapecó, que é uma bela experiência, uma associação comunitária que administra um hospital de propriedade do Estado, tipo com mais de 300 leitos. Uma organização social, tipo? Não é organização social, é uma associação comunitária que administra o hospital sem fins lucrativos. É uma terceirização que o Estado fez, mas, assim, ele faz uma cessão de uso para essa associação comunitária que administra muito bem o hospital. Mas, secretário, o seguinte, a dúvida que eu tenho é que a gente escuta o governo falar lei de responsabilidade fiscal, não dá para gastar mais, não dá para contratar e tal. Bom, o governo contratou aí para o Hospital Regional de São José, deu toda essa encrenca e tal, da hora extra e tal. Mas a minha dúvida é a seguinte, 500 milhões, aí você amplia a rede, oferece mais leitos hospitalares e tal. Mas se hoje já há falta de gente para trabalhar, como é que isso vai ser operado, hein? Bom, como eu dizia, o Hospital de Chapecó, associação filantrópica, não é quadro de recurso humano do governo do Estado, da própria associação. O Hospital Maria Taquanda de Bornaus de Itajaí, que também vai receber um recurso importante, o deputado Volney daquela região sabe da carência hoje de recursos hospitalares na região da então a estratégia, só para entender, então a estratégia de investimento vai ser onde o hospital não tem administração direta? Não. Parte dele é onde a administração não é do governo do Estado, parte é no próprio. Nós vamos realmente investir em alguma coisa que vai ter mais à frente consequência na necessidade de contratação de pessoas, como, por exemplo, um novo Instituto de Cardiologia, que hoje funciona numa área, parte da área do Hospital Regional de São José, e vai ter uma construção própria para atender toda a demanda que hoje tem de Instituto de Cardiologia. Lá, sim, vai ter que se achar uma solução. E isso vai ter que ser encarado, o deputado Volney também não gosta, nós vamos ter que optar se o Instituto de Cardiologia no futuro vai ser uma administração direta do Estado ou vai ser uma administração terceirizada por uma organização social, como tem funcionado muito bem no Hospital Infantil de Joinville, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Agora, com uma melhoria sensível, foi objeto de uma reportagem da RBS TV na semana passada, a melhoria que uma organização social está trazendo ao Hospital Regional de Araranguá. Então, são questões que têm que ser discutidas com clareza. O Luiz Cardoso também, né? Que não é administração do Estado, mas certamente tem dificuldades. Então temos... É municipal, do município do Balneário. Temos avanços e temos eventuais retrocessos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre modelo hospitalar, então, para daqui a pouco, depois do intervalo, quero ouvir a opinião também do Dr. Tanaro Bess, a respeito desta, que na época da campanha também foi uma bandeira, foi uma defesa do governador Raimundo Colombo, a questão da gestão hospitalar, no modelo que começou em São Paulo, no governo Mário Covas, através das organizações sociais. A gente vai para um rápido intervalo e até já.
Para quem sabe aonde vai, os ventos estão sempre favoráveis. Residencial Brisas do Atlântico. Amplos apartamentos na Avenida Atlântica com vista privilegiada para o mar. Para quem busca conforto, a sensação de sonho realizado. Residencial Brisas do Atlântico. Um empreendimento RDO. Siga até o final do corredor. Pelo amor de Deus. Não, me... A missão já começou. Já estão confirmados Seu Jorge, Charlie Brown Jr., Conecrio Diretoria e Raimundos. Continue ajudando a desvendar as atrações e ganhe ingressos para o planeta. Ou garanta já o seu ingresso em planetaatlântida.com.br. É nos dias 11 e 12 de janeiro, no Sapiens Park, em Florianópolis. Curtir Pepsi no planeta pode ser muito bom. Nova Skin, o cervejão do planeta. Coleção Planeta Atlântida Renner. Entre no ritmo. Planeta Atlântida 2013. A maior festa do planeta. Pode ficar tranquilo. Em Santa Catarina, existem mais de 3.500 inscritos para serem pais adotivos. Mas muitas crianças, por conta da idade, ainda esperam por uma família. Eu senti que eu tinha uma família de verdade na hora que eu comecei a chamar eles de pai e mãe. Você não precisa esperar um filho, mas sim conhecer um filho. Amplie seu olhar para a adoção tardia. Lá dentro de um orfanato tem crianças que querem ser amadas. Adoção é um ato de amor. Um amor que não tem idade. Este é um ano especial para o Ostradamus. Começamos a colher as ostras cultivadas em nossa fazenda marinha. Degustá-las com você vai ser um prazer. Embarque neste encantador roteiro cultural e gastronômico no charme do Ribeirão da Ilha. Restaurante Ostradamus. Informações e reservas 3337-5711. Pensou em um churrasco saboroso? Casa de Carnes Kretzer. Cortes especiais, produtos de qualidade e ótimo atendimento. As melhores carnes da região para paladares exigentes. Casa de Carnes Kretzer. A qualidade que fala por nós. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com Saúde Pública. É o nosso assunto hoje, o drama dos hospitais, com a greve que ultrapassa já 30 dias, dos servidores, dos técnicos do Estado, com exceção aos médicos. E a gente está ampliando a discussão hoje porque, nesta terça-feira, a Comissão de Saúde da ALESC, da Assembleia Legislativa, fez uma vistoria em 2 hospitais públicos aqui da capital, no Infantil e no Celso Ramos. Bom, doutor Tanaro Bez, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, o governador Raimundo Colombo defende o modelo de gestão hospitalar feito pelas organizações sociais. O senhor concorda? A administração do Estado aqui em Santa Catarina sempre deu exemplo na saúde de bons resultados, inclusive resultados que se tornavam, faziam inveja aos outros estados. Nós tínhamos, eu vinha dizendo, em Santa Catarina, num passado não remoto, num passado recente, uma assistência médica na rede pública, na rede hospitalar pública, é muito boa comparada com a que nós estamos vivendo nessa época, principalmente nesses 2 últimos anos. Nós viemos fazendo já ao longo do tempo campanha junto à direção técnica dos hospitais públicos, direções clínicas, as comissões de ética dos hospitais públicos e também com reuniões em corpos clínicos de hospitais, no sentido de que também se protejam os médicos nessa situação crítica que vivem os hospitais públicos. A nossa preocupação como Conselho Regional de Medicina é
uma preocupação já antiga, que vem se manifestando lenta e gradativamente, mas de uma forma contínua, e que nós vemos que isso aí vem se agravando dia a dia. A questão de pessoal, de recursos humanos é importante, mas sabemos que no momento tem havido inclusive falta de recursos materiais, às vezes medicamentos ou substâncias que são elementares no atendimento hospitalar vem faltando. O que tem faltado, doutor? A gente tem notado que nos hospitais, principalmente nas áreas de UTI e salas cirúrgicas, os materiais básicos, tipo até antissépticos, esses materiais mais comuns, a queixa de falta dos materiais. E sem esses materiais? E sem esses materiais as coisas se tornam praticamente inviáveis, não é? A medicina, infelizmente, é uma atividade que depende de recursos humanos, recursos materiais, equipamentos que cada vez mais estão evoluindo. Os medicamentos com alta tecnologia são caros, a população quer e exige um atendimento de primeiro mundo, não é? E não está tendo o atendimento mínimo necessário que se possa ter com segurança. Então nós vemos no Conselho uma preocupação extrema em relação a isso. Essa preocupação não foi levada a público antes para não criar um alarde à população. Mas a situação sabemos que é crítica. Ela precisa de um tratamento rápido e efetivo para que as coisas não se agravem mais do que já foram. Bom, nós estamos sobre a hora aqui, secretário, e a falta desses equipamentos aí? Quais equipamentos? O que o doutor falou. Material cirúrgico, é isso, né? Tanaro, na verdade, eu até gostaria que esses relatos fossem feitos de forma concreta, específica. A gente tem muita citação vaga. Na verdade, existe, eventualmente, falta de um ou outro produto, mas ele é específico num determinado momento, por alguns dias. Pode ser. E com frequência, geralmente são no setor público, porque é um fornecedor que não conseguiu mais o produto. Nós tivemos no ano passado dificuldade, por exemplo, o preço do algodão no mercado internacional dobrou de preço. Aí os fornecedores de gás e compressas tiveram alguma dificuldade, ainda que não tenha faltado, mas nós nos desdobramos para ter esses produtos. Eventualmente tem falta, mas não tem, de modo geral, impedido o atendimento por conta disso. Ocorre problemas, às vezes ocorrem. Foi citado aqui antes, que um médico foi na farmácia para comprar aspirina e um remédio para reduzir colesterol para um paciente que estava internado em Instituto de Cardiologia. Mas nós médicos sabemos que isso não são fatores determinantes no atendimento hospitalar de um paciente. São medicamentos de uso crônico. Okay. Então, existem pontualmente algumas dificuldades. Mas, de modo geral, por exemplo, vamos citar aqui o setor de queimados do Hospital Infantil, da Joana de Guzmão, em que nós usamos curativos de 5, 10, 30 mil reais para queimados. Primeiro mundo é referência. Bom, pessoal, não falta esse material. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Deputado Vonei, eu peço desculpas, mas nós precisamos respeitar o horário aqui. O senhor havia pedido uma parte para falar sobre organizações sociais. Eu lhe prometo que fica uma próxima oportunidade para discutir exclusivamente merece um programa só isso. Organizações sociais. Já fica combinado aqui, portanto. Muito obrigado pela atenção de vocês em casa. Conversas cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.